nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medido, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, do versículo 21 até o 25. Aqui o Evangelho começa dizendo: Jesus disse à multidão. Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote? Ou debaixo da cama? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. O que é que Jesus está falando aqui? Não é simplesmente aquilo que nós costumamos dizer por aí: você vai ver tudo que está escondido, tudo que você fala, todo mundo vai saber depois e tal. Não é neste sentido que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte, que tudo aquilo que ele está falando ali no ouvido dos apóstolos, dos ensinamentos da igreja, dos ensinamentos dele, que está relacionado ao reino dos céus, o que está relacionado à vida eterna, as parábolas que ele contou, que ele explicou e as pessoas não entenderam, e aí ele explicou. Jesus está dizendo, isso não é para ficar guardado, escondido. Agora eu estou sabendo, não vou falar para ninguém. Jesus está dizendo que essa palavra que foi guardada, que foi semeada no coração, ela precisa ser levada para os outros. E se for preciso até gritar nos telhados, é preciso gritar, porque é palavra que salva, é palavra de salvação. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele não pode ser aprisionado. E me desculpa eu dizer assim, e isso tem acontecido. Com essas leis pagãs que estão sendo colocadas, com essas perseguições à Igreja Católica, com essas leis que vão colocando, que vão contra os mandamentos da lei de Deus. E aí eles dizem que se não seguirem o que eles estão ensinando, falando, as pessoas serão processadas, serão presas. Aí não se pode mais falar sobre isso, não se pode mais falar sobre aquilo. Isso é uma prisão, a palavra. E aí Jesus está dizendo que tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto. A palavra de Deus, ela precisa ser manifesta. Por exemplo, meus irmãos, não pode falar sobre o aborto. Não pode falar sobre o aborto, que vai contra os mandamentos da lei de Deus. As pessoas não podem praticar o aborto. O mandamento da lei de Deus é não matar. Se você falar vai dar isso, vai dar aquilo, é bom não falar. E essa questão também, meus irmãos, e aqui eu estou falando para os católicos, para nós entendermos cada vez mais, essa questão de homofobia, essas questões que vêm se falando aí, que não se pode falar contra a prática homossexual,
é a prática. Porque Deus não condena a pessoa que tem essa tendência. A pessoa que tem a tendência, ela não é condenada. É condenada quem pratica, porque a prática vai contra a natureza. E aí, por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 18, versículo 23, 22, lá vai dizer que um homem não pode deitar com outro homem, uma mulher não pode deitar com um animal, está lá escrito dessa forma. No livro do Deuteronômio, lá no capítulo 22, se eu não me engano, lá vai dizer também que um homem não pode se vestir como se fosse uma mulher. E aí nós vemos o mundo de hoje dizendo que se pode, que não tem problema, que as pessoas têm que ser livres e tal. Mas, meus irmãos, se é algo que vai contra a natureza, se vai contra a salvação, como é que nós vamos nos calar se Jesus manda que nós preguemos o Evangelho, que é o Evangelho de salvação? As pessoas não podem ficar na ignorância. Quantas experiências maravilhosas eu já tive com pessoas que estavam levando essa vida e depois ali na conversa, sem estar condenando a pessoa, mas levando elas ao conhecimento da verdade, elas abandonaram essa vida e estão levando uma vida santa. Abandonaram, não querem mais saber, porque no fundo, elas mesmas sabiam que aquela prática que elas estavam fazendo não estava correta e estão aí no caminho agora da santidade. Mas tem muita gente com medo de falar, não pode, porque senão você vai ser processado e tudo mais. O Evangelho não pode ser acorrentado. As pessoas precisam compreender que elas não podem matar, as pessoas precisam compreender que elas precisam se voltar para nosso Senhor Jesus Cristo, que elas precisam ser batizadas, as pessoas precisam entender que elas precisam pertencer à Igreja Católica, as pessoas precisam entender que elas precisam deixar a vida velha e passar a viver uma vida nova. As pessoas precisam entender e saber que Jesus virá um dia para julgar os vivos e os mortos. Elas precisam entender que o verdadeiro Deus está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um Deus, nós cremos em um Deus em três pessoas. Aí entramos no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi o Filho que veio à Terra para nos redimir, para nos salvar. E que todos aqueles que o seguirem serão salvos. As pessoas precisam entender tudo isso. E isso que foi falado ali no escondimento da meditação, da leitura, dos ensinamentos da igreja, precisa ser anunciado, porque as pessoas precisam encontrar salvação. Elas não podem viver nas trevas, elas precisam encontrar a verdadeira igreja, eles precisam se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o mundo está empenhado em anunciar não a boa nova, mas a velha. E por ignorância, muitas pessoas estão indo e porque também não querem saber da boa nova. E as pessoas não querem encarar mais a verdade. Elas preferem viver na mentira, mas a verdade precisa ser manifestada, precisa ser anunciada, colocada no coração das pessoas, até mesmo para que as pessoas possam decidir o que elas querem. Mas é preciso proclamar. Aí Jesus fala, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Tudo precisará ser anunciado, ainda mais nesse mundo de trevas, nesse mundo paganizado em que nós estamos vivendo. Peçamos a Deus a graça, meus irmãos, que os pregadores do Evangelho não tenham medo de anunciar a boa nova de salvação, ainda que isso incorra em processos e em prisões,
mas o Evangelho não pode ser aprisionado, porque foi assim que os apóstolos fizeram. E foi assim que o nosso Deus e Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, ele fez e realizou. Não foi compreendido, mas ele anunciou a boa nova do reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.